Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Livro do profeta Ageu. O menor livro do Antigo Testamento é o Obadias. E o segundo livro menor do Antigo Testamento é o livro do profeta Ageu. Diz assim: no segundo ano, capítulo 1 do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, um sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Eu quero colocar para os irmãos nessa manhã uma meditação sobre o tema: é necessário priorizar as coisas de Deus do que as nossas pessoais. Quer que eu desenhe? É necessário eu priorizar as coisas de Deus do que as minhas próprias. Se eu faço isso, todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Deus em primeiro lugar. Tu és o centro, nós cantamos aqui. E tem gente que fecha os olhos: tu és o centro da minha vida. É mesmo? Tu és o centro da igreja? Vamos estudar esse livro. Ageu. O que é que significa o nome Ageu? Significa festivo, ou aquele que nasceu num dia de festa. Ele foi profeta, exerceu o seu ofício de profeta, juntamente com Zacarias. E ele foi usado por Deus para encorajar o povo de Deus que veio do exílio e estava reconstruindo o templo. Vamos ver duas referências? Vamos lá para o livro de Esdras. Esdras,
capítulo 5, versículo 1. E também Esdras 6,14. Vamos lá? O que diz? Esdras 5,1. Vamos ler aqui na tela. O que diz? Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito... Então, 2 profetas. Ageu, ele era um profeta da terceira idade. Ele já estava meio passado. E Deus, para encorajar o povo, tem que mandar um cara festivo. Se mandar um cara meio amargurado, não dá certo. Profeta já traz notícia ruim. Ninguém quer ser profeta, porque profeta é buraco, é perseguição, é prisão. Sacerdote não. Sacerdote tem um dízimo garantido, tem a carne do churrasco, que tem... mas profeta. E Deus não usa sacerdote, Deus usa profeta, para encorajar o povo. Veja lá, no versículo 6, no capítulo 6 de Esdras, versículo 14. 6,14. O que diz aí? Os anciãos dos judeus, e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu, o povo prosperava por causa dos profetas que estavam ali, encorajando o povo, e o povo obedecendo, as coisas aconteciam. Nós temos que entender, veja, que isso acontece no ano 520 do rei Dario. Está aí, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês. Nós estamos aqui no ano 520, o povo voltou no ano 538. Então, 18 anos se passaram. O povo começou a construção do templo. Aí tinha lá uma oposição. E essa oposição levantou, acho que foi o plano diretor ou o zonamento, levantou uma lei dizendo: Dario não autorizou isso, ou Ciro não autorizou isso. E o povo autorizou. Nós estamos aqui construindo com a autorização do decreto do rei. Está lá em Esdras capítulo 1. Então entraram com esse documento. E a obra ficou paralisada durante 17 anos. 17 anos. É aí que Deus levanta Ageu e Zacarias. O livro de Ageu, ele tem 4 profecias, 4 sermões. Veja aí. O primeiro está do versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. No 2:1, diz aí, no 2º ano do rei Dario, no 7º, então, a primeira profecia foi no 6º mês, e agora no 7º mês. 2:10, ao 24º dia do mês 9º, mês 9º, veja a sequência, são mensagens que vão acontecendo quase mensalmente, 2 em 2 meses. E a última está lá no 2:20, Ageu 2:20, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês. Em outras palavras, essas 4 mensagens foram dadas no ano 520 a.C., no período do mês de agosto a dezembro. De agosto a dezembro. Vocês estão entendendo ou não? O que aconteceu? A primeira profecia que nós lemos aqui é uma exortação. Uma exortação.
E a exortação, por quê? Porque o povo estava indiferente à construção do templo. E cada um estava correndo atrás da sua própria construção, sua casa, seus bens, seus interesses. E o povo ainda dizia, veja lá no versículo 2. Versículo 2, lê comigo. Assim, vamos juntos? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser. Veja que Deus está acusando o povo, porque tem crente que é assim, não pastor, não está na hora não. Se o povo saiu da Babilônia e veio sobre o decreto de Ciro para construir o templo, por que não é hora de construir? Então sempre nós vamos ter uma desculpa. Sempre a gente quer empurrar as coisas de Deus, não está na hora não. Quando eu me aposentar, aí eu vim trabalhar para Deus. Já viu isso? Então o povo desprezou, estava indiferente com a obra de Deus, e ainda tem esse argumento. Aí veja o que Deus responde. Versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? O que significa isso? Não tem nada a ver com panela. Casa sofisticada, certo? Aquelas casas cinematográficas, de luxo. Então todo mundo é interessante. Eu vejo aí o pessoal falando, na casa dele ele põe mármore italiano. Quando chega na igreja, não pastor, basta cimento. Bata cimento na tua casa. Parece que para as coisas de Deus é o de terceira qualidade. Para você, você quer o melhor. Você quer uma casa apainelada. Eu me lembro de uma irmã, quando a gente estava construindo esse templo, vou falar porque ela já morreu. E eu espero que ela esteja no céu. A gente estava construindo, ela fez uma reforma no apartamento dela aqui em Pinheiros, teve que trocar a fiação elétrica. Ela tirou a fiação elétrica que não prestava para o apartamento dela. Pastor, eu quero doar para a igreja. Eu falei, mas você vai doar isso para a igreja? Só para vender o cobre. Quer dizer, o que não serve para a senhora, serve para a igreja? É isso que está acontecendo. Meus irmãos, o tempo passa, mas o enredo é o mesmo. Mudam os atores, mas a cena é a mesma. Diz o texto sagrado, e é Deus que está perguntando. Veja o que Deus diz no versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor, Senhor dos Exércitos. Essa expressão Senhor dos Exércitos, ela aparece 90 vezes em Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui em Ageu, o Senhor dos Exércitos vai aparecer 14 vezes. E o que significa esse nome? Primeiro, Deus está dizendo, eu sou o Senhor dos Exércitos celestiais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus dos exércitos de Israel, eu sou o Deus da batalha, da briga, da guerra. Mas também, eu sou o Deus de toda glória, o Deus de toda glória. Salmo 24, quem é este? Como é que diz lá? Quem é este? O Rei da glória, o Senhor dos exércitos, este é o Rei da glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. É esse Rei da glória que está conversando com o povo, e com nós agora de manhã aqui. É Ele. Aí pergunta, considerai o vosso passado. De onde vocês vieram? O que eu já fiz por vocês? E aí ele vai fazer o seguinte, vocês estão desprezando, sendo indiferentes com a minha casa, e aí, consequentemente, vem as maldições da aliança.
Se você obedece, você é abençoado. Se você não obedece, você é amaldiçoado. Aí diz o texto que semeia muito, recolhe pouco. Bebeis, mas não dá para saciá-los. Vestiu, mas ninguém se aquece. Aquele que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Saco furado. Sabe o que significa isso? Não há prosperidade, não há satisfação para o crente que é indiferente com as obras de Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus, priorizando as suas próprias necessidades. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai para frente como crente, você não vai prosperar na vida, em todos os sentidos da sua vida, se você é crente e é indiferente às coisas de Deus. Você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não estou rogando praga na vida de ninguém aqui. Minha avó dizia, o crente que trabalha no domingo não vai para frente. Mas ela não estava falando de policial, de médico, do crente que trabalha e sempre vive em dificuldade. É impressionante isso. Já me falaram várias vezes, pastor, vamos dar curso de finanças na igreja. Tudo bem, vamos fazer curso, treinamento, não sei o quê. Agora, se o crente não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida financeira, não vai para frente. Pode dar o curso que quiser. Se você não honrar a Deus com os seus bens, meu irmão, e se você não está honrando, você vai viver uma vida de insatisfação. Porque a medida do ter nunca se enche. Você pode ter tudo. Mas vamos lá. Você deve estar perguntando, o que eu vim fazer nesse culto hoje? Deus confronta o povo. Versículo 7, Deus diz assim, olha, porque vocês têm sido indiferentes e priorizado as coisas de vocês, eu tenho mandado insatisfação para a vida de vocês. Mas eu vou dizer o seguinte, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerável, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei o quê? Glorificado, diz o Senhor. Trabalho para vocês, 6 dias trabalharás e nela fará toda a tua, o 7º do Senhor. Significa que Deus não quer que você trabalhe, não quer que você construa. Aliás, o homem de Deus, ele é abençoado, porque com o trabalho das suas mãos, ele é abençoado. Ele é próspero. Agora, você não pode fazer isso desprezando o quê? A obra de Deus. E aí, meus amados irmãos, essa é a primeira mensagem do primeiro mês. Versículo 12, veja que sermão fantástico, que profecia fantástica, porque o povo obedeceu. Quantos sermões você ouve por ano aqui em Pinheiros? Quantos sermões você pratica dos que você ouve? Não vou... Mas diz o povo, versículo 12, vamos ler? 1:12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, 3 coisas importantes aqui. Primeiro, aquilo que a gente ouve da parte de Deus, a gente deve o quê? Atender. Atender. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria.
a liderança toda, viu, Zé Francisco? Eu e você, vamos dizer que eu sou o governador e você é o sacerdote. Todos. Porque o exemplo tem que começar de cima. Se a liderança não obedece, o povo não vai obedecer. Mas diz o texto que Zorobabel, que Josué, que o sumo sacerdote e todo o povo atenderam a voz do Senhor. Isso é importante, porque às vezes Deus está falando contigo, pode ser através de mim, pode ser através de qualquer outro pregador, e você fica zangado comigo. Fica zangado. E veja o que o Espírito Santo vai explicar aqui. Eles atenderam a voz e eles entenderam que as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinham mandado o quê? Dizer. Então não é Ageu que está dizendo, é Deus que está dizendo. Lembra de Moisés? Aí Moisés dava o recado para o povo ficava com raiva de Moisés. Então é o seguinte, se você ficar zangado comigo, eu pregando a Bíblia, eu não estou nem aí. Porque eu não estou pregando minha palavra, eu estou pregando a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E vocês não estão aqui para ouvir o pastor Arivaldo, vocês estão aqui para ouvir Deus falar com vocês, através da Bíblia. E veja, em terceiro lugar, e o povo temeu, não temeu o profeta, não temeu as maldições, porque o povo estava obedecendo, e quem obedece não tem que ter medo de nada. Diz o texto que o povo temeu diante do Senhor. Então veja bem, irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para combater a nossa indiferença com as coisas de Deus é obedecer, é observar que você não vai para frente se você não colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Então quando você olhar para essa tenda aí, não fala que essa tenda é do pastor Arivaldo. Eu não preciso de tenda. Até sepulcro eu já tenho no seminário de protestante. Vou ficar enterrado lá com Milton. Já está lá. Essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para atender o chamado de Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Então, se há algo na sua vida que está roubando a prioridade de Deus na sua vida, você tem que atender. Segunda coisa importante é que quem atende à voz do Senhor, quem obedece à voz do Senhor, entendendo que está obedecendo a Deus e não o profeta, diz o versículo 13. Vamos ler juntos? Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Então, antes eu era contra vocês, mas agora eu sou com vocês. Eu estou com vocês. E é tão importante, irmãos, porque quando você entende essa resposta do povo e essa resposta de Deus imediata, Ele está dizendo: nós estamos juntos agora. Vocês voltaram ao centro da minha vontade. E a primeira coisa que eu vou revelar para vocês é a minha companhia, a minha presença. Veja lá, no capítulo 2, versículo 4. 2:4. Deus diz assim, vamos ler juntos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai
porque eu sou convosco, diz o Senhor. Quem é que está conosco? O Senhor dos Exércitos. Você já pensou nisso? Jesus diz: eis que estou convosco, o quê? Todos os dias. Então é uma presença pessoal, constante, diária. E o que é que significa a companhia de Deus, irmãos? Qual é a diferença que faz para você, diante do entendimento da Escritura, o fato de Deus dizer: eu sou com você, eu estou com você? Por que isso é importante? Primeiro, porque nós não estamos sozinhos. Segundo, porque nós estamos do lado certo. E esse lado certo é imbatível, é invencível. Ninguém poderá resistir. Deus diz para Josué: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja, porque é Cristo que está edificando a sua igreja, é Cristo que está trazendo gente para aqui, é Cristo que está convertendo gente aqui, é Cristo que está edificando, sustentando, dirigindo, guiando. Nós cantamos aqui: Ele é o centro da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então, diante da indiferença, diante da mensagem profética, nós temos uma atitude: obediência. Segundo, nós temos uma companhia. Eu sou convosco, o que diz o Senhor. Terceiro lugar, versículo 14. Vamos ler juntos? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do... Quando foi que veio a profecia? No capítulo 1, no 6º mês, no 1º dia do mês. Agora, quando é? No 24º dia do... Quantos dias eles voltaram à obra? Faz a conta aí. Mas foi no mesmo mês. Ou não foi? Agora, o povo obedeceu, Deus garantiu a sua presença. Aí vem um negócio. O que significa despertou o espírito? O que você acha? Parece coisa de espiritismo, mas não é não. Despertou o espírito do povo. E começa pela liderança. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos chama para o trabalho, Ele nos dá o privilégio da gente trabalhar, e Ele mesmo é que trabalha em nós. Despertar o espírito significa que Deus trabalhou no coração, que Deus quebrantou o coração. Não é aquele espasmo de consagração, sabe aqueles espasmos que a gente tinha em acampamento, no culto da fogueira? Até hoje tem, né? Era a consagração de uma semana. A gente chegava do acampamento assim, ó, torado, pronto para morrer por Cristo. Não são esses espasmos, não. Isso serve, ajuda. Mas Deus despertou o espírito. Deus trabalhou no mundo interior. Deus mudou o coração. Deus virou a chave. Porque o que Deus quer, irmãos, não é que eu trabalhe para Ele. Porque o nosso Deus, Ele não é servido por mãos humanas. Se, por acaso, Ele dependesse de alguma coisa, Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, do meu trabalho, do meu esforço. Deus não precisa de nada. Ele é um Deus autossuficiente.
Ele nos chama para nos abençoar. Para você entender que o maior privilégio que nós temos nessa vida é participar da obra dele. Quando ele construiu o mundo, o universo, ele estava sozinho, as 3 pessoas da Trindade. Só foi criar o homem no 6º dia. E é tão importante você entender que todos vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Isso aqui é consequência, não é causa. A causa foi porque Deus o quê? Despertou o Espírito. Então o que nós estamos precisando de hoje aqui na Igreja de Pinheiros é um despertamento espiritual. Que Deus desperte o seu espírito para que você trabalhe na obra de Deus. Para que você entenda o seu chamado, a sua vocação. Vocês estão entendendo ou não? E não vai dizer para Deus, não é hora de construir a casa de Deus. Não é tempo ainda. O que Jesus disse? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores. No calendário de vocês faltam 4 meses, mas eu digo para vocês que os campos já branquejam para a ceifa. Tem uns 15 dias atrás, de tanto me encher a paciência, ligar para mim, pastor, abre uma igreja aqui, uma filial de Pinheiros, aqui em Londres. Eu falei, mas filial? Não tem filial. Nós não temos franquia. Mas vamos orar. Aí uma família inteira falou, pastor, nós moramos aqui em Londres, a nossa casa está à disposição, um casal com 3 filhos jovens. Aí tem o pastor Jonas Bragato, que está uma hora de Londres, num condado, ele está lá revitalizando uma igreja, começou, tem 1 ano, ele esteve aqui, e nós assumimos um compromisso com ele, de plantar uma igreja em Londres. Aí soltamos um vídeo, quem é de Londres, que quiser participar do projeto, um negócio de maluco. Aí a coisa pegou fogo. Aí um pastor que está lá no Chile, pastor Manuel, disse, pastor Arival, tem 2 anos que eu estou fazendo discipulado com 30 pessoas em Londres. E eu quero passar para o pastor Jonas. Eu sei que essa igreja vai sair rapidinho, viu, Zé? E você que é tesoureiro, fica calmo, que o dinheiro vai vir. Que ele é libra esterlina. Porque a obra é de Deus. Ele faz a obra. Agora, veja bem, eu tenho tanta coisa para fazer. E o povo pediu para abrir igreja. Abrir igreja. Nós estamos hoje mesmo, hoje, a SAF está no acampamento, o SCC está acontecendo. Nós tivemos trabalho de jovem, vai ter impacto. A igreja, quanto mais ela trabalha, irmãos, ela dá menos trabalho. Quanto mais ela trabalha, mais Deus abençoa. Porque a igreja é a lavoura de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então, qual é a oração dessa manhã? Vamos ficar de pé. Oração, primeiro, obediência. Senhor, eu quero buscar o teu reino, hein? Repete comigo. Eu quero buscar o teu reino em primeiro lugar. Pronto. Tudo que você precisar, todas as demais coisas serão o quê? Acrescentado. Segunda coisa muito importante. Deus está comigo. Fala aí, Deus está comigo. O Senhor dos Exércitos está comigo. Ele está comigo, está com você. Terceiro, vamos pôr a mão na massa. Vamos trabalhar. Agora não é um trabalho forçado, é Deus despertando no meu coração. Fazer tudo, o quê? De coração. Para Deus. Deus não quer resto. Deus quer primícias. Deus quer o melhor. Faça o melhor para Deus. Faça o que você pode. Faça o seu todo.
Amém? Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã, diante da solene palavra do Senhor, boca do profeta Ageu, para que nós sejamos nesta manhã despertados pelo Teu Santo Espírito, à obediência, a desfrutar da Tua companhia, a certeza que o Senhor está conosco, e que nós vamos adiante, e que o Senhor fará a obra através de nós, para a glória do Teu nome, para que todos saibam que há um Deus do céu, e que esse Deus é o Deus da igreja, é o Deus do seu povo. Venha tirar de nós todo o espírito de desculpa vazia, tira do nosso coração todo o espírito, ó Deus, de conforto, traga no nosso coração um descontentamento santo, para que nós possamos fazer a Tua obra, Senhor. Mexe no coração de cada um aqui nessa manhã, e que cada um seja despertado no Espírito para Te servir, e para desfrutar de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.